Meu nome é Cadu Maverick, do Rio de Janeiro. E tu? Não sou do Rio de Janeiro, não. Ah, tu é de onde? Eu sou do Pantanal Mato Grossense, lá do Brasil. É lá que eu surfo. O bioma Pantanal é considerado a maior planície contínua inundada do mundo. E é lar de uma diversa fauna e flora. Suas paisagens conquistam os olhos de vários turistas do mundo inteiro. Por reunir espécies encontradas em todas as regiões brasileiras, como da Amazônia, Caatinga e Cerrado, o Pantanal ficou conhecido também como o Complexo do Pantanal. Ele possui 250 mil quilômetros quadrados de extensão, mas mesmo assim, seu território ocupa apenas 2% do território brasileiro, o que faz dele o menor bioma nacional. Está situado no sul do Mato Grosso e no noroeste do Mato Grosso do Sul, ambos estados do Brasil, e também em partes do norte do Paraguai e do leste da Bolívia. Ele encontra-se na bacia hidrográfica do Alto Paraguai, e os principais rios são Cuiabá, Aquidauana, Apá e Miranda. O relevo do Pantanal faz com que o rio Paraguai ande bem devagar. Uma canoa à deriva no rio demoraria cerca de 6 meses para atravessar todo o Pantanal. As planícies alagadas são resultados das enchentes nos meses de chuva. O baixo declive dessas planícies e o solo pouco permeável, que não permite a absorção do intenso volume de água, geram as inundações de grandes áreas, dando origem às lagoas, baías, brejos e pântanos. Na época da cheia, mais de 80% da extensão pantaneira é inundada. Grande parte da água vem do rio Paraguai. Mais de 178 bilhões de litros de água são despejados na planície pantaneira. A área inundada do Pantanal chega a ser equivalente à de todo o estado de Santa Catarina e a de 4 países europeus: Bélgica, Suíça, Portugal e Holanda. O solo pantaneiro foi formado a partir de fragmentos vindos de terrenos mais altos, e por conta das inundações, a decomposição de matéria orgânica se dá de forma mais lenta e difícil, diminuindo a fertilidade do solo. Portanto, nessa região o solo fica mais fértil quando as áreas alagadas voltam a secar. O solo arenoso, rico em humus, com sementes e restos vegetais, proporcionados pela diminuição das chuvas, enriquecem o solo, tornando-o mais fértil nesses períodos. O clima no Pantanal é classificado como tropical. No verão, as temperaturas são bastante altas, com média em torno dos 32 graus Celsius, e com bastante chuva. Enquanto, no inverno, as temperaturas ficam em torno de 21 graus Celsius, e a pluviosidade é baixa. Em relação à fauna, o Pantanal é um bioma extremamente rico, abrigando grande parte dos animais existentes no Brasil. São aves, mamíferos, peixes e insetos que ocupam a região pantaneira e que sobrevivem por conta do fluxo das águas. Além disso, o Pantanal brasileiro sofre influência de outros 3 biomas: Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica e o Chaco, que é uma parte do Pantanal localizada no norte do Paraguai e leste da Bolívia. Isso faz com que ocorra uma migração dos animais entre estes biomas, tornando mais rica sua biodiversidade de fauna. A flora do bioma Pantanal apresenta características heterogêneas, contando com um mosaico de matas, cerradões e savanas, de espécies como cambará lixeira, canjiqueira e carandá, que se estabelecem em campos inundáveis de diversos tipos, incluindo brejos e lagoas com plantas típicas. Além disso, a flora pantaneira tem alto potencial econômico, como pastagem nativa, devido à formação de pastos naturais dentro do bioma.
Há também, nas beiras dos rios, uma mata ciliar, que atua protegendo o rio, retendo o sedimento e regulando os ciclos hidrológicos. E existem espécies vegetais como o tucum, o genipapo e o pau de novato, adaptadas a áreas mais úmidas. Resumindo, existe no Pantanal plantas hidrófilas, que se desenvolvem nas áreas permanentemente alagadas. Plantas xerófilas, que não dependem de grande quantidade de água para sobreviver, as quais acontecem nas áreas altas e secas do Pantanal. Palmeiras, que são plantas bem adaptadas ao Pantanal, como é o caso do buriti, e gramíneas, que servem de alimentos para vários animais. Portanto, não tem um padrão homogêneo de vegetação neste bioma, podendo variar em conformidade com a localização e distribuição das águas. As comunidades tradicionais que vivem no Pantanal mato-grossense se estabeleceram nos poucos espaços a elas disponíveis, por meio de deslocamentos locais, espontâneos ou induzidos, e pela transmissão oral de conhecimento tradicional de estratégias de ocupação e manejo de território. Vale ressaltar também que no Pantanal existem áreas protegidas que mantêm no seu entorno comunidades tradicionais. Estas, por sua vez, podem ser diretamente envolvidas na gestão dessas áreas, pois dessa forma fortalecem os vínculos econômicos, sociais, cosmológicos, culturais e ecológicos. A comunidade Barra de São Lourenço é formada por pessoas que vivem durante anos nessa região e há muitas gerações, numa dinâmica de vida marcada pelo ciclo das águas. O pulso da enchente e sua consolidação na cheia produzem mudanças significativas na paisagem, na dinâmica dos processos ecológicos e biológicos e no modo de vida dos pantaneiros. Com isso, permite o desenvolvimento cultural das formas de manejar o ambiente, baseados no conhecimento ecológico tradicional. E esse conhecimento sobre a natureza se converte em um componente decisivo para o esboço e implantação de estratégias de sobrevivência. Assim, na comunidade da Barra de São Lourenço, vivem pessoas que não se consideram dissociados do lugar, e dessa maneira, a natureza, sob o ponto de vista dos ribeirinhos, é parte integrante do seu cotidiano. Além disso, a comunidade tradicional da Barra de São Lourenço tem uma característica de mobilidade espaço-temporal, devido aos deslocamentos ocorridos ao longo dos anos na região e aos suscetíveis alagamentos durante o pulso da enchente. Por conta disso, mudam-se temporariamente para outro lugar da região, mais alto e seco. A comunidade do Amolar é constituída por uma população de pequenos criadores de gado, que, diante das circunstâncias ambientais e distância dos núcleos urbanos, desenvolveram modos de vida que exigiram uma inter-relação com a natureza, uns com os outros e seus componentes culturais no ambiente pantaneiro, sem preocupação com o acúmulo de capital. Está situada na base da Serra do Amolar, favorecendo o uso diferenciado do espaço pelos moradores em sítios devidamente documentados em seus nomes. Cada sítio é cercado com arame farpado somente por conta do gado, que se movimenta no espaço livre comunal entre a cerca e o rio. Desse modo, na comunidade do Amolar, predominam a pecuária de pequena escala, com criação de gado e cavalos, e a agricultura familiar, além da caça, pesca e extrativismo vegetal para subsistência. A economia pantaneira gira em torno das atividades pesqueiras e do turismo e recentemente foi incluída nas atividades da região a pecuária bovina, principalmente no estado do Mato Grosso. Nas cidades de Cáceres e Corumbá, existem pousadas que abrigam turistas durante a alta temporada, que vai de junho a setembro. Essas pousadas são chamadas de barcos-hotéis, pois muitos moradores da região transformam seus barcos em hotéis e viram guias para pescadores de todos os cantos do Brasil e também de outros países. A pecuária atrai muitos fazendeiros mato-grossenses, que utilizam as áreas planas da região para criar seus gados e a boa umidade do local garante bastante comida para os animais. Além disso, a criação de gado consegue desenvolver-se de forma sustentável, gerando emprego e renda. Agora, por que produzir na região do Pantanal é mais barato? Bom, a região do Pantanal reúne 3 características que diminuem o custo de criação de gado no local. A primeira é a abundância de água. Assim, o custo para alimentar os bois e o cultivo das pastagens já diminui. A segunda característica é que a região possui 2 fases. A de cheia, que começa em outubro e vai até abril. Nela, o principal rio, o Paraguai, inunda as diversas terras e, com isso, faz uma espécie de limpeza do pasto, e a água levemente salgada ajuda o pasto a se renovar para o período da seca.
Nessa época, os pantaneiros da região, historicamente, fazem o deslocamento do gado através dos rios para as áreas não alagadas. A segunda fase é a seca, e é quando o gado retorna ao pasto. Apesar do custo do transporte, os pecuaristas da região gastam menos, por exemplo, com o cultivo de pasto e adubo, e além disso, o local cria pastos naturais em seu ciclo. A terceira característica é o solo fértil. O pH do solo pantanal é elevado e faz com que se use menos adubo, favorecendo a pastagem nativa, que pode durar cerca de 40 anos. Portanto, produzir gado no Pantanal reduz os custos em até 20%. Durante o inverno, é natural a falta de chuvas que acontece na região centro-oeste, e às vezes ela vem acompanhada de focos de incêndios naturais, principalmente na região do Cerrado, que é um dos biomas que forma o Pantanal. Eles acontecem pela atuação dos ventos e do tempo seco. Em alguns períodos também acontecem pela ação de raios. O Pantanal, um dos ecossistemas mais bonitos e importantes do Brasil, registra recorde de queimadas esse ano. O incêndio que atinge o Pantanal está provocando a fuga de animais em busca Após o de Mato Grosso do sobrevivência. Sul e o Mato Grosso decretarem estado de emergência em decorrência dos incêndios no Pantanal, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, admitiu que a situação tomou uma proporção gigantesca. Enfrenta o maior incêndio dos últimos 22 anos. Nosso Pantanal aqui é cheio de alegria, agora só vê tristeza de queimada, né? O nosso gado passando fome. Só que o que está acontecendo hoje no Pantanal não é algo natural. E apesar da natureza poder intensificar essa queimada, dificilmente uma acontece com essas proporções em lugares úmidos como o Pantanal, sendo muito provavelmente produto de atividades ilegais, ou seja, são queimadas criminosas. A atividade pecuária é muito forte e tem um grande impacto econômico no PIB da região. E, na área do Pantanal, as planícies inundadas estão cada vez menores, o que aumenta a área de pastagem. Só que associado a isso, há queimadas induzidas que servem para limpar a vegetação em períodos de poucas chuvas e transformar a região em pastos e culturas para exportação. Só que as condições climáticas fazem com que esses pequenos focos acabem virando queimadas incontroláveis. E o papel do homem nas causas do incêndio e também na proliferação dele é muito grande, porque essas queimadas elas estão sendo iniciadas por essas atividades ilegais que estão acontecendo relacionadas ao agronegócio. E também, segundo Paulo Artacho, o aquecimento global acaba intensificando a proliferação dessas queimadas, porque aumenta a frequência de eventos climáticos, como as secas. E é isso que está acontecendo agora naquela região. Segundo a Polícia Federal, os primeiros focos das queimadas no Pantanal começaram nas grandes fazendas e os seus proprietários estão sendo investigados no momento. Nós estamos em outubro de 2020, um ano que tem sido muito longo, e nos dados até setembro já é possível ver a devastação dessas queimadas que começaram em julho. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, só em setembro foram 8.106 focos de incêndio. E 2020 também já é considerado o ano com o maior número de focos de incêndio no Pantanal. De janeiro até 30 de setembro, foram 18.259 focos. O maior registro antes tinha sido em 2005, desde janeiro até dezembro daquele ano, com 12.536 focos. A alta é de cerca de 46% e ainda não chegamos no final do ano. Comparando o mesmo período de 2020 com 2019, a gente tem um aumento de 195% no número de queimadas. E 2019 já era um ano com muitas queimadas. O aumento que ele teve desde 2018 foi de 320%. E além disso, 23% da área do Pantanal, de acordo com os dados de setembro do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da UFRJ, já foi queimada. Agora eu vou falar um pouco sobre as consequências a curto e a longo prazo das queimadas no Pantanal. As queimadas no Pantanal têm grandes consequências na fauna e na flora deste bioma,
Essas consequências têm efeitos diretos e indiretos, ou seja, a curto e a longo prazo. Os efeitos diretos são animais com queimaduras e ferimentos, intoxicação e até a morte deles. Muitos animais fogem, mas essa fuga vai até o limite que eles conseguem, pois a fumaça e as cinzas os deixam desorientados ao sair de seu habitat natural. Dessa forma, há uma grande dificuldade em achar comida, além do cansaço que eles acumulam, causando assim a morte de muitos deles. A morte desses animais acarreta um desequilíbrio ecológico na cadeia alimentar, sendo uma das consequências mais graves que esse bioma sofre. As consequências na flora são as vegetações sendo queimadas, o que acarreta também no deslocamento das aves, pois elas ficam sem casa e comida. Infelizmente, os ninhos, os ovos e os filhotes são queimados e isso mostra as tragédias que vêm acompanhadas com as queimadas excessivas. Os efeitos indiretos, que são as consequências vistas a longo prazo, estão relacionados ao ecossistema. Nesse caso, a poluição aumenta, justificada pela diminuição da vegetação, que não afeta apenas o bioma, mas também outras áreas do país. A população que sobrevive dos recursos naturais do Pantanal também sofre com essas mudanças. Outro efeito são as cidades que ficam encobertas pela fumaça e a população não só desenvolve problemas respiratórios, mas também outras doenças relacionadas à qualidade do ar. As cinzas também têm um grande potencial para prejudicar os ecossistemas aquáticos, ao serem transportadas para os rios através das chuvas, prejudicando também o consumo humano. Pantanal deve levar pelo menos 5 anos sem queimadas para recuperar o ecossistema, diz pesquisador. Essa manchete do site G1 mostra as consequências trazidas pelas queimadas no ano de 2020. Essas queimadas já duram mais de 100 dias e as consequências que elas estão trazendo para a fauna estarão presentes por no mínimo nos próximos 5 anos, segundo o INPP e a UFMT. E agora eu vou falar um pouquinho sobre as ações do governo sobre as queimadas. Mediante as queimadas do Pantanal, o governo do estado antecipou o período de proibição das queimadas, além de lançar campanhas para combate aos incêndios. Pantanal Verde foi uma operação militar para ajudar, juntamente com os bombeiros, no combate do fogo na região de Poconé. Olá, bom dia. O governo do Mato Grosso pediu o envio da Força Nacional para combater as queimadas no Pantanal. De acordo com a Secretaria da Segurança, o governo federal admitiu a possibilidade de enviar o reforço nos próximos dias. Os incêndios continuam destruindo o Pantanal mato-grossense. O governo do estado solicitou ao Ministério da Justiça e Segurança Pública o envio da Força Nacional para ajudar no combate. Para muitas instituições que têm ligação com o meio ambiente, o governo deve responsabilizar os infratores que estão causando as queimadas. Segundo Paula Bernasconi, que é coordenadora do Programa de Incentivos Econômicos para a Conservação, os focos de incêndio estão em áreas que há um monitoramento facilitado por serem cadastradas no governo, o que facilita a responsabilização dos infratores. Alexandre Bustamante, secretário da Segurança Pública do Mato Grosso, afirmou que a ajuda das Forças Armadas é uma necessidade, pois os bombeiros da região já estão no limite. No dia 14 de setembro, o governo decretou situação de emergência no estado por conta dos incêndios, e ele tem um prazo de 90 dias, mas pode também ser prorrogado. Segundo o pesquisador Tiago Semedo, do INPP e do Museu Emílio Gold,
Com os números de sua pesquisa sobre a quantidade de animais mortos no Pantanal, serão subsidiadas políticas públicas com embasamento científico para a região.